Paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco sobre a palavra de Deus. E eu estava estudando um determinado livro da Bíblia e ia compartilhar um devocional hoje a partir desse livro, mas Deus me fez me lembrar de uma palavra que eu estudei há algum tempo atrás, eu acho que já tem meses já, cheguei a compartilhar com alguns irmãos da igreja. Mas uma palavra que chamou muito a minha atenção e uma palavra que falou muito ao meu coração e eu senti um direcionamento de Deus assim de estar compartilhando com vocês hoje a respeito dessa palavra. Essa palavra está lá em Eclesiastes 11, que diz: lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Né? Quando a gente vai estudar, é um versículo simples, mas quando a gente vai estudar a fundo, né, esse versículo, você descobre que quando o escritor de Eclesiastes fala, né, o escritor lá fala: lança o teu pão sobre as águas, né, lança a tua semente sobre as águas e depois de muitos dias a acharás. Tem várias traduções. Quando ele se refere a pão, né, no hebraico a palavra para pão, nahan, é a mesma palavra para semente. Né? E quando a gente vai estudar a fundo, você percebe que na época de Jesus, ou antepassado a Jesus, né, nos tempos antigos, o pão ele era feito da semente do trigo ou da cevada. Né? O produtor, o pai de família lá e que ceifava, né, o trigo, a cevada. Daquele trigo e a cevada ele enchia a saca de semente e dali ele ia tirando dia a dia para fazer o pão, né? Dava para a esposa fazer a farinha ali e a partir daquilo eles fariam o pão. E aquilo era guardado, né, num lugar, numa despensa, na casa. Aquele pão era guardado, aquela semente, aquela saca de semente era guardada. E ali, dia a dia, o pai ia tirando para sua família e para o sustento da sua família. Acontece que naquela época não tinha supermercado, nem mercado, às vezes não tinha muitos cambistas, então dali saía todo o alimento dele, né? E acontecia que tinha os períodos de plantio, os períodos de chuva, e acontece que depois que ele apanhava aquela saca, né, de semente, dia a dia ele ia tirando, inevitavelmente aquilo ia diminuindo, né, o mantimento dele ia se esvaindo, ia acabando. Só que ele sabia que ele tinha que deixar um pouco daquela semente, um pouco daquele mantimento, para no próximo plantio ele poder plantar e colher daquilo que ele plantou. E aí, irmãos, acontece que ia acabando aquele mantimento e aí o pai tinha que tomar algumas medidas, algumas decisões difíceis, né? Como, por exemplo, às vezes ia acabando ali o pão, não estava na época do plantio ainda, e às vezes ele decidia que ele iria tirar dali para comer uma vez só no dia, né? Mas ainda tem semente, mas ele tinha que pensar adiante, né? Tinha que pensar lá na frente. Às vezes o negócio apertava mais, não estava na época do plantio ainda, ele tinha que comer talvez dia sim, dia não, né? Para sobrar semente, sobrar farinha para ele poder plantar na próxima safra. E aí isso vai nos mostrar um propósito de fé, né, que Deus quer trazer nessa palavra, um planejamento para um futuro, um planejamento de fé. E quando estava na época do plantio, o pai de família, né, ele pegava aquela semente que restou, né, e quando chovia, né, vinha a chuva seródia, alagava, assim, fazia uns poços no solo, alagava, e em cima daquela alagação é que ele jogava a sua semente e poderia colher ali daquela plantação novamente para comer. E essa mensagem nos traz uma mensagem tão simples, mas um negócio que nos traz uma mensagem de fé, né? Às vezes a gente está comendo semente, às vezes a gente, nesse tempo de pandemia, no tempo que muitos estão em quarentena, às vezes a gente não está plantando uma coisa que a gente almeja colher lá no futuro, né? Às vezes a gente não está buscando conhecimento ou buscando em fontes erradas, né? É uma reflexão para a gente
pensar o que eu estou plantando hoje, o que Deus está me pedindo hoje, o que eu estou plantando hoje. Eu estou plantando oração, eu estou plantando uma vida de comunhão com Deus, eu estou plantando um planejamento no meu futuro, meu negócio está parado, mas eu estou sentado e aprendendo novas coisas sobre o meu negócio para me fazer lá na frente, ou meu emprego está em risco, o que eu estou fazendo? Eu estou só assistindo Netflix e fazendo outras coisas, mexendo no celular, TikTok, Instagram e um monte de coisa, YouTube, ou eu estou fazendo alguma coisa que eu poderei colher lá na frente, né? Então, o tempo, às vezes, nesse momento, talvez o tempo é uma das nossas principais sementes. No que você está gastando seu tempo? Né? Aonde que você está plantando o seu tempo? Será que você não está comendo o seu tempo em vez de estar plantando ele em alguma coisa, né, mais produtiva, algo que vai te frutificar lá na frente, algo que vai te edificar lá na frente, vai te aproximar mais de Deus, vai transformar a sua vida lá na frente? Então, essa reflexão que eu queria deixar para os irmãos hoje é uma palavra de reflexão, mas também é uma palavra de ânimo, porque todo aquele que planta, colhe, né? Essa palavra é prova disso, e é uma prova de fé o que eles fazem nesse momento lá. Eu deixo para os irmãos todo esse capítulo 11 de Eclesiastes, dá uma lida, vocês vão ver que tem várias lições para a vida. O livro de Eclesiastes é isso, mas o capítulo 11 eu gosto muito dele, ele tem várias lições para a vida, e principalmente nesse tempo de agora, ele ensina pra gente aonde que a gente deve plantar nossa semente, aonde que deve estar nosso foco. Nosso foco deve estar em Jesus, nosso foco deve estar em fazer alguma coisa produtivo, nosso foco deve estar em plantar a semente certa, no lugar certo, no tempo certo, pra gente colher bons frutos depois. Amém? Deus abençoe vocês e até mais.